escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Existem muitas pessoas por este mundo a buscar deuses e deusas, santos e santas, para lhe valer nas suas aflições. Tudo isso é em vão. Tudo é em vão, contrário à Santa Escritura. Yes. João Batista disse isto, está escrito em João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amen. Aleluia. Se assim é, porque é que o mundo anda em pecado? É porque esse mundo ainda não se sujeitou ao Cordeiro de Deus. Yes. Porque quando isso acontece, as pessoas são salvas Amém. pelo Cordeiro de Deus. Yes. Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza em direto, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, Amém. da Portuguese Pentecostal Ministries Assemblies of God, situada em Benson, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Yes. Damos graças a Deus, em primeiro lugar, pela sua misericórdia, pela paz e pelo perdão. Exaltamos o Pai, louvamos o Filho Senhor. e adoramos o Espírito Santo do Yes, Senhor. meu Senhor. E como sempre, em terceiro lugar, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar um noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Amen. E hoje, esta boa notícia é que Deus ama os pecadores e quer salvá-los, Aleluia. ao ponto de dar seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Senhor. Aleluia. João 3 e versos 16. Crer ou não crer, eis a questão. Em João 18 e verso 37, Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Yes.
Vamos orar a Deus e vamos implorar misericórdia sobre aqueles que no Afeganistão estão sofrendo. Amém, meu Senhor. Vamos orar pelos soldados americanos e por outros que lá estão, de outros países, em dificuldades e em perigo de vida. E também por aqueles que estão realmente em necessidade, grande necessidade, particularmente no aeroporto de Cabul. Vamos orar pedindo a Deus misericórdia sobre este povo em sofrimento. Amém. É bom estarmos na presença do Senhor, sabendo que temos um melhor amigo, um melhor aliado ao nosso lado, para nos ajudar no tempo das dificuldades, das lutas e das provações. Aleluia. Elas vêm ao povo de Deus, porque está escrito que por muita luta nos importa entrar no lar da glória, por muita tribulação nos importa entrar no lar da glória. O Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor é o nosso melhor ajudador, o nosso melhor amigo. No meio das lutas Ele também nos dá a vitória. A sua mão poderosa está sobre as nossas vidas para nos ajudar no tempo oportuno. Glória ao nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, busca o Senhor, porque são tempos difíceis para a igreja do Senhor, mas nós queremos, aleluia, que o Senhor nos vai ajudar. E um destes dias nós vamos subir ao lar da glória, aleluia, para estar para todo sempre com o nosso melhor amigo, com o nosso Paizinho querido, com o nosso Redentor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vimos perante a tua face no nome do Senhor Jesus, dar-te a glória, dar-te o louvor, dar-te a adoração, dar-te a gratidão da nossa vida, Senhor, porque não somos preço de ouro, nem de sangue, nem de prata, mas somos preço de sangue da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele deu no Calvário para nos resgatar do inferno, da vã maneira de viver. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por seres o nosso melhor amigo, o nosso ajudador. Obrigado, Senhor. Meu Senhor, abençoa os teus servos, Senhor, que te buscam, Senhor. Aleluia. Inspira o teu servo, Senhor. E, ó Senhor, atende, Senhor, ao pedido que o teu servo já pôs diante de ti, por todos aqueles que lá no Afeganistão estão em grande dificuldade. Senhor, acampa o teu anjo ao redor deles e socorre-os, meu Senhor. E lembra-te deste mundo, meu Senhor. Aleluia. Ó Senhor, em grandes dificuldades, meu Senhor, tenha grande misericórdia. O Senhor abençoe a igreja. O Senhor protege a igreja. O Senhor guarda a sua igreja para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E em continuação do nosso estudo sobre o cristianismo bíblico e simplificado, esta é a lição número 6. A lição número 6. A grande libertação da humanidade. E esta é a parte número 8 deste assunto que está sendo ministrado, o cristianismo bíblico simplificado. Até as crianças compreendem o que temos vindo a falar. E se tivermos um coração terno, um coração que saiba buscar a misericórdia do Senhor, Deus fará de nós seus filhos e seus servos mediante o aprendizado da Sagrada Escritura. Porque finalmente é isso que trazemos cada semana perante vós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, agradecemos também a vossa vinda a este programa. Deus ricamente vos abençoe, a vós e às vossas famílias. E tanto quanto estiver em vós, por favor,
reparta com o seu próximo a mensagem que estão ouvindo, porque também precisamos fazer alguma coisa para Deus. Os dias também são difíceis sobre a terra. Não sabemos quanto tempo mais o Senhor nos dará a oportunidade de pregar e de ouvir a Santa Escritura. Mas cremos que estamos chegando ao fim e por isso queremos deixar-vos um aviso. Um aviso. Por favor, leia, tome em conta, tome em consideração este assunto. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22:3. A pandemia do vírus da China levou as nações a um controle que será usado pelo anticristo em breve tempo. Isto parece ser o prelúdio. Portanto, acorde. Também, a situação do mundo deixa transparecer que esta geração atual seja aquela em que Jesus venha arrebatar a sua igreja para a casa do Pai. João 14, 1-3. Então, esse arrebatamento será tão rápido como um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 e verso 52. Portanto, fique avisado, esteja preparado, seguindo a Cristo. Se a sua vinda para o arrebatamento, e o arrebatamento é como num abrir e fechar de olhos, por favor, faça isso. Feche os seus olhos e abra-os outra vez. E vai ver o tempo que demora. E vai compreender que Jesus vem dessa forma buscar a sua igreja para a casa do Pai, a encontrar o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A lição deste dia é sobre a libertação da humanidade. E a leitura sagrada encontra-se em João 8, 31-36, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes, diga, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esta é a condição divina para encontrarmos o caminho do céu, a salvação e o Salvador, e sermos instrumentos da sua bondade para com os outros. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é outra condição. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Posso lhe fazer uma pergunta? De quem é que você é servo? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Sabe de onde provém, ou de onde provém o pecado? É naturalmente do pai do pecado. Sabe quem é o pai do pecado? É Satanás. E no verso 35 e 36 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta é outra condição. Se, diga, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então estamos falando acerca da grande libertação da humanidade no sacrifício vicário de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Pergunta-se: você já algum dia perdeu a sua liberdade? Ou já esteve em alguma prisão por qualquer motivo?
Dizem que é uma experiência amarga. Em termos espirituais, a humanidade está cativa e presa de uma prisão que não vê. Move-se naturalmente, mas anda preso e servindo a um senhor que possivelmente nem sequer gosta dele. A humanidade sem Deus está presa nas trevas espirituais da maldade. E nós estamos falando acerca da libertação dessa humanidade, dessa pessoa. E libertar ou libertação significa tirar da prisão ou da escravidão. Assim, ao introduzirmos esta mensagem, em primeiro lugar, e após esta leitura sagrada, precisamos de compreender que jamais poderemos dar algum valor à nossa libertação espiritual se não soubermos que estamos presos nessa prisão, nas armadilhas de Satanás, nos laços do diabo. O diabo é o pai do pecado e Jesus disse: quem comete pecado é servo do pecado. Portanto, cada um tem que, em primeiro lugar, saber em que situação se encontra e o que é pecado diante do Senhor. Naturalmente falando, e para a nossa libertação, somente poderemos dar o real valor à liberdade ou libertação quando nos encontramos presos numa cadeia, se tivermos transgredido as leis da pátria ou cercados num campo de batalha. Por outro lado, até muitos dos animais, como se tem visto em África, ficam extenuados e morrem num lamaçal. E até muitos passarinhos são apanhados em laços humanos. Entretanto, em termos espirituais, existem prisões que são invisíveis. E para o ser humano são piores do que uma cadeia normal ou natural. São prisões das hostes espirituais da maldade que o mundo está cheio. E não se apercebem porque eles estão num estado natural e, portanto, como diz a Bíblia Sagrada, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Meditemos em dois aspectos. Primeiro, as prisões espirituais e seus caminhos. Segundo, a grande libertação pelo único libertador cujo nome se chama Jesus Cristo. No primeiro aspecto, devemos ter em conta que essas prisões não se veem. Precisamos de alguém que nos mostre a nossa situação. Eu e a minha esposa e muitos milhões à face da Terra, todos passamos por essa situação. E esse alguém terá que ser, devido à natureza do facto, uma pessoa capacitada por Deus, um servo ou uma serva de Deus que nos mostre o caminho errado em que andamos, as ações que fazemos, as palavras torpes que pronunciamos, etc. Assim, e para compreendermos inicialmente a prisão espiritual, tomamos, por exemplo, Lucas 13, 10 a 17, que nós queremos ler. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Curvada. Eu vou fazer mais ou menos um gesto daquilo que, como esta mulher andava. Ela só podia olhar para o chão e não para cima. Mas Jesus disse que esta mulher estava amarrada pelo diabo. E vendo a Jesus, chamou-a
melhor dito, no verso 11, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade aos 18 anos, andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Faltava a leitura do resto do verso. Verso 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento não o leva a beber? Ainda hoje há os mesmos hipócritas. E não convinha soltar desta prisão. Ouça o que disse Jesus. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos tinha sido presa. Então Satanás prende muita gente com enfermidades. E muitos há que não se apercebem disso por causa de não terem o conhecimento adequado das Santas Escrituras. Segundo este sagrado ensino de Jesus, esta mulher encurvada, portanto, tinha um defeito físico. Ela estava em condição de amarrada por Satanás. E deixe-me dizer que hoje, atualmente, século XXI, há muitos líderes políticos pelo mundo que estão amarrados por Satanás. Que já não sabem o que devem fazer ou o que deveriam fazer. Estão amarrados por Satanás e precisam da oração dos filhos de Deus em seu favor para que sejam desprendidos dessa amarração satânica, porque estão dando cabo do mundo. Esta mulher tinha há 18 anos essa enfermidade, era um espírito de enfermidade. Estava presa pelo próprio diabo. E no verso 16 Jesus disse: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos estava presa. Pois bem, muitas outras enfermidades existem que são prisões do diabo, mas que as pessoas não discernem a prisão em que se encontram. O pecado, de um modo geral, é uma porta aberta para Satanás fazer sofrer os corpos das pessoas de muitas e variadas formas. Lembro-me que Satanás veio para matar, destruir e roubar. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E um outro grande exemplo bíblico é aquele paralítico junto ao tanque de Betesda, que havia 38 anos se achava enfermo, esperando alguém que o metesse no tanque, quando um anjo de Deus vinha agitar a água. Este homem diz, no meio teológico, que representava a nação de Israel, que Jesus queria salvar da sua situação de pecado, ou seja, em rebelião contra Deus. E Jesus, chegando ali, libertou este homem, curando a sua paralisia. E paralisia significa prisão. Privação, melhor dito, completa ou parcial da sensibilidade ao movimento do corpo. E era nesse estado espiritual que Israel se encontrava. Jesus simplesmente lhe fez uma pergunta: queres ficar são? E o enfermo respondeu que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar no tanque. E Jesus simplesmente lhe disse: levanta-te, toma a tua casa, toma a tua cama e vai para a tua casa. Você quer ficar são? Você talvez está com algum problema físico, mental ou espiritual. Você quer ficar são? Ouça as palavras de Jesus, não as minhas, mas as palavras de Jesus, que continuam a dizer a cada um de nós: você quer ficar são? Você quer ser salvo? Você quer ser perdoado? Você quer ser libertado? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então,
Até aqui tudo bem. Jesus operou um milagre e o homem foi curado. Mas o mais importante para esta meditação é que o que é que se passou algum tempo depois, porque ao ser encontrado no templo por Jesus, Jesus lhe disse: eis que já estás são. Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esta passagem das Escrituras se encontra-se em João 5, verso 1 ao verso 14. Então esta enfermidade era procedente do pecado. Ouçamos a palavra de Deus. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ficar libertado? Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas lembre-se das condições que eu falei no princípio desta mensagem. Destas Escrituras se depreende que possivelmente a maior parte das enfermidades de que a humanidade sofre tem a sua origem no pecado não confessado. E é uma prisão semelhante à prisão daquela mulher havia 18 anos ou deste paralítico há 38 anos. Os caminhos deste mundo do pecado são prisões que o pecador não vê, nem discerne, até que seja libertado. Naturalmente, a maior parte do mundo é enlaçada por demónios, que os leva às mais variadas concupiscências, mortes, roubos, destruições, violência, etc. E tudo isto começa com a idade juvenil, quando o homem começa, ou a mulher, a perceber o bem e o mal. Tudo começa aí. As pessoas ou entram por um caminho ou por outro. E como está escrito, todos pecaram e não há um justo nem um sequer. Portanto, todos precisam de confessar a Deus o seu pecado e pedir a Deus a sua misericórdia e a sua proteção. Você quer ser libertado? Ouça as palavras de Cristo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejamos vários aspectos em que o mundo está preso e precisa de libertação. Existem bases divinas e corretas para a vida do homem, e fora dessas bases, a humanidade está em desordem, tornando a sua vida em sofrimento, para si, para a família e para a sociedade. E precisamos de nos livrar dessas situações com a ajuda divina. Vejamos alguns pontos dessas situações. Comecemos desta forma. Em primeiro lugar, caminhos e caminhos aonde andamos. Naturalmente, todos nós compreendemos que no aspecto natural, uma estrada não é a mesma coisa, uma estrada de terra não é a mesma coisa que uma estrada de asfalto. No aspecto espiritual, Jesus nos ensinou que devemos porfiar por entrar pelo caminho estreito, de maneira que a porta desse caminho é estreita também. Se o Senhor diz para nós entrarmos por esse caminho, por essa porta, não temos outra solução senão o fazer para sermos libertados, salvos e redimidos. No aspecto espiritual é isto mesmo. E porquê este Santo Evangelho é pregado? A resposta, naturalmente, é porque existem os caminhos largos e espaçosos e, da mesma forma, também a porta. E que, enquanto uns levam à perdição, ou melhor dito, o outro nos conduz à vida eterna. Um é largo e fácil, que é o caminho do mundo, cujo fim é a perdição. Mas o estreito e a porta estreita leva-nos à casa do Pai. E por esse caminho, disse o Senhor, que são poucos os que encontram tal caminho.
Mateus 7, 13 e 14. Diga poucos. Naturalmente, por todo o mundo, esses poucos traduzem-se em muitos milhões que têm deixado o pecado e o pai do pecado e procurando a Jesus e foram libertados por ele. Naturalmente, o caminho é Jesus e a porta também. João 14, verso 6 e João 10 e verso 7. Não há outro caminho para Deus, somente Jesus. Não há outro Salvador que nos leva à casa do Pai, somente Jesus. Não há outro mediador que nos possa valer entre Deus e o homem, somente Jesus. Fora disto, tudo é humano, é espúrio, é enganoso e é diabólico. E é tempo de você saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso conhecê-la. Em Provérbios 14, verso 12, afirma ali a palavra de Deus que há caminho que ao homem parecem direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E nessa situação estão a maior parte das pessoas. São caminhos aliciantes e enganosos de Satanás. Sabemos nós em que caminho andamos? No caminho estreito ou no caminho largo? Só existem dois caminhos. Isaías 53, verso 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O caminho do homem é um caminho largo que Satanás o tem ensinado a andar. Precisamos de entrar pelo outro caminho estreito que nos leva à posse da vida eterna. Por que devemos nós, ou para que devemos nós dar valor à situação da libertação ou da liberdade? É porque Jesus disse que quem comete pecado é servo do pecado. De quem somos nós servos? Para onde nós estamos caminhando? A quem nós estamos servindo? Primeiro devemos compreender que as pessoas estão enlaçadas em laços espirituais que não veem. São armadilhas ou redes as quais Satanás tem amarrado a humanidade, como temos visto este assunto desta senhora há 18 anos amarrada por Satanás. Assim está o mundo jazendo em pecado, muitos deles com enfermidades amarradas por Satanás. Segundo ponto do nosso estudo, da nossa lição, sobre a libertação da humanidade e as três concupiscências ou apetites carnais. Além do que temos já ministrado sobre esta libertação, todos nós trazemos com a nossa vinda a este mundo uma situação carnal que o seu tempo é despertada com a idade, como já foi dito, e nessa altura precisamos de nos voltar para Deus aceitando a sua graça, confessando que é um pecador destituído para receber a adoção de filhos. E enquanto a pessoa não for adotada por Deus em Cristo Jesus, continua sendo filho de Adão e Eva. O trabalho do diabo é para toda a humanidade ser enlaçada com essas três concupiscências. Em Gênesis 3, em verso 6, diz que Eva viu essas três concupiscências no fruto da árvore. Primeiro, que ela era boa para se comer. Segundo, que era agradável aos olhos. E em terceiro, que era desejável para dar entendimento. E aqui que temos inicialmente a queda da humanidade com que Satanás afligiu os nossos primeiros pais, com estas três concupiscências. Primeiro, a concupiscência da carne.
Segundo, a concupiscência dos olhos. E, em terceiro lugar, a soberba da vida. Em 1 João 2, verso 15 ao verso 16, alerta-nos para que possamos entender a situação em que estamos enlaçados nesses apetites carnais. E se for esse o caso, o amor do Pai não está em nós. Assim diz a palavra de Deus em 1 João 2, verso 15 ao verso 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Foi isto que Satanás mostrou a Eva no passado. E é isto que muitos andam enlaçados nestas três concupiscências. Mas, se assim for, o amor do Pai não está nele. A salvação não está nele. A regeneração não está nele. Não são servos de Deus porque têm estas três concupiscências. E o verso 17 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus nosso Senhor. O terceiro ponto da situação nesta lição: laços do diabo com idolatria e laços de iniquidade. O que é idolatria? Idolatria é muito vasta e consta de imagens ou pessoas ou coisas que se adoram, que se servem, que têm lugar na nossa vida e se enlaçam nesse sistema diabólico para irritar a Deus. Alguns estão presos e mortos com ídolos vivos e ídolos mortos. Entretanto, no Salmo 106, versos 35 e 36, diz que o povo de Deus se misturou com as nações idólatras, e aprenderam as suas obras. Quais são as suas companhias? São companhias de servos de Deus ou são companhias deste mundo sem Deus? O povo de Deus, infelizmente, caiu nessa situação e ficaram enlaçados, aprendendo as suas obras e serviram os seus ídolos que vieram-lhe a ser um laço. Você sabe o que é um laço de passarinheiro? Você, em criança, já apanhou passarinhos num caniço? Sabe como é que apanham passarinhos? É com esse laço. E de outras formas. As imagens religiosas são laços de Satanás para amarrar as pessoas com idolatria, servindo coisas inanimadas, pensando que aquelas imagens ouvem a sua voz. Parece incrível que uma pessoa que tem uma mente para orientar a sua vida não saiba discernir que está a falar com um pouco de gesso, ou de pedra, ou de barro, de prata ou de ouro, seja quem seja. Parece incrível como Satanás... eu e a minha esposa também estávamos lá. Portanto, agora podemos dizer, essas coisas não ouvem a sua voz. Você lhe pode acender velas, você lhe pode pôr flores, mas ela nada faz para si. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então o resto é satânico. Deixa as coisas de Satanás para ter paz no seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor. Olhe, confie nele e ele tudo fará por si. Compreendemos nós o que é esse laço. No aspecto natural, laços são armadilhas ou redes para apanhar a caça. No aspecto espiritual, os laços são prisões e vícios
e vícios, e uniões ilícitas, adultérios, prostituições e ligações e doutrinas espúrias e diabólicos. Tudo isso são laços em que o mundo está enlaçado. 1 Coríntios 10, verso 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, como está escrito. E os laços de iniquidade, a perversidade e a depravação são atos carnais que praticam e coisas contrárias à conduta moral e espiritual. Falando em relação com o ministro de Deus, que não deve ser soberbo, diz em 1 Timóteo 3, verso 7, que convém que o tal tenha bom testemunho dos que estão de fora e que não caia em afronta e laços do diabo. Noutra parte das Escrituras diz até que o bispo deve ser marido de uma mulher com filhos em sujeição. Portanto, lembre-se de quem é que lhe ministra as supostas mensagens de Deus, chamadas de religiosas. É o seu bispo um homem casado com mulher e filhos? Ou qualquer outro chamado de sumo sacerdotes, que sacerdotes não existe no Novo Testamento? A Igreja é um sacerdócio. Também em 2 Timóteo 2, 25 e 26 afirma que tais ministros devem instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E eu creio que até aqui tenho explicado o melhor que eu sei e o mais simples possível. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Diga, desprendendo-se dos laços do diabo. Lembra-se que esta mulher estava presa há 18 anos. Jesus a libertou dessa prisão, desprendeu-a. E cada um de nós precisa de ser desprendido, desamarrado dessa situação satânica que herdamos por tradição, como disse Pedro, dos nossos pais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas são prisões invisíveis aos homens. Precisamos nos ver livres dessas prisões satânicas. Quarto ponto da situação nesta lição: as obras da carne. Diz em 1 João 5, verso 19, que o mundo está no maligno. E este assunto das obras da carne é o maior laço de prisão onde este pobre mundo se encontra. E não discerne a sua situação, porque há muito que o diabo o classifica como coisas normais da vida. Os políticos até lhe chamam progressivos. Progresso. Nas obras de Satanás nós acrescentamos. Então, como o classifica como vida normal? O mundo não entende as coisas de Deus, o homem natural não compreende essas coisas. Precisam de ouvir os servos de Deus a ministrá-las, para poder discernir entre uma coisa e outra e seguir o que é reto e correto. O adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, a devassidão, a violência, a embriaguez são obras de Satanás e prisões espirituais. Nós aqui chamamos, como chama a Bíblia, o pecado pelo seu próprio nome, em que o mundo se habituou a estar e a desenvolver e, infelizmente, quer impingir aos outros essas coisas. E para um certo número de políticos, essa vida é progresso e nós acrescentamos progresso diabólico.
Entretanto, esta situação é uma prisão diabólica da humanidade e precisa de ser libertada por nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos adverte disso. Em Gálatas 5, 19 a 21, vamos chamar os pecados pelo seu nome. Em Gálatas 5, 19 a 21, diz a palavra: porque as obras da carne são manifestas, ou os pecados, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. E agora, ouça o resto. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você estará em alguma dessas situações enlaçado? Receba hoje a libertação que Cristo lhe quer dar. Porque aquele que serve o pecado é servo do pecado, servo do Satanás. Pergunto, será que alguém que me escuta está nessa situação? Esta é a situação do mundo e cada vez vai ficar pior. De maneira que vamos ao quinto lugar deste assunto. A grande libertação por Jesus Cristo sob as suas condições. Para sairmos dessa situação, nós temos que preencher as condições divinas. Não tenha qualquer dúvida. É preciso deixar um Senhor e seguir o outro. É preciso sair do caminho largo e entrar pelo estreito. É preciso obedecer a Jesus e deixar de obedecer ao pai do pecado. São condições que o Senhor nos ensina. Como temos visto na palavra de Deus, a humanidade está, como que usa dizer-se, em maus lençóis. A situação é má, é condenatória. Ou seja, todas as pessoas são pecadoras e necessitadas de arrependimento, de salvação, mudança de vida, a situação das condições divinas, pelas quais Jesus deu a sua vida para nos libertar. Esta é a maneira de o podermos fazer, aceitando as suas condições. Existem 3 condições principais a considerar, que são 3 palavras-chave para essa libertação. A primeira condição é crer. Eu creio. Poderá alguém dizer, você crê em Jesus? Satanás também crê. Estremece. Crer ou não crer, esta é a condição. Crer de todo o seu coração. Entregar o seu coração a Deus. E somente a Ele. E não às 3 concupiscências. Podemos dizer amém? Portanto, a primeira condição é crer. Em segundo lugar, é permanecer em Jesus. Tudo isto está no texto sagrado que foi lido. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, é conhecer a verdade, que é Jesus. Estas 3 coisas foram lidas no princípio desta mensagem. E nós precisamos não só de crer, mas também de permanecer. E não só de permanecer, mas desfrutar da liberdade das nossas ações segundo as condições divinas. Em João 8, 31 e 32 afirma ainda estas palavras, como já foram lidas. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Condição. E conhecereis a verdade. Condição. E a verdade vos libertará. Como conheço eu a verdade?
quando eu me converti a Deus, eu e minha esposa nada sabíamos deste livro. Mas ao lermos esta Sagrada Escritura, e ela não é um livro de homens, mas é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que é Espírito e vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é neste livro sagrado que nós conhecemos a verdade que nos liberta. Jesus Cristo é essa verdade desde que veio ao Calvário pagar o preço da nossa redenção. É preciso conhecer essa verdade, ter intimidade com essa verdade, saber o que é que essa verdade operou no Calvário. Deu a sua vida em nosso resgate e pelo seu sangue nos comprou para Deus Pai. João 14, verso 6 afirma que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está vendo aí que para ir a Deus somente por Jesus? Ou então Jesus teria enganado ou seria mentiroso? Não. Jesus é a verdade e não pode mentir nem enganar. Ele é Deus revelado em carne. Ele próprio disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. De maneira que Jesus é a verdade, o que ele falou é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, diga ninguém. Se ninguém, portanto, você não vai a outra parte qualquer, seja eles ou sejam elas. Não vá mais ninguém, vá somente a Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é o único caminho para Deus, que é a única porta para Deus, que é o único Salvador do mundo, e disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim está escrito, porque assim diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para o Filho nos libertar, nós temos que preencher as condições de vir a Ele, a Ele, a Ele e a Ele somente. Somente Jesus pode libertar a humanidade. Crer, conhecer e permanecer é o ensino da palavra de Deus para a libertação da humanidade. Somente Jesus é o nosso libertador. O cristianismo bíblico é fácil de se entender se estivermos com atenção. Deus não nos deixou num caminho complicado, mas fácil de andarmos por ele. Mas carregando com alegria a nossa cruz para a trocar um dia por uma coroa. E nós temos chegado ao fim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Libertar de quê? Daqueles pecados que temos lido para você, que nos separam de Deus. Se nós tomarmos decisões bíblicas na nossa vida, nós seremos o povo mais contente, mais alegre e mais feliz do mundo, porque está escrito que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E assim terminamos mais esta lição, mais este programa, e que Deus vos abençoe. E, se Deus permitir, no próximo domingo, às 9 da manhã de Nova Iorque, estaremos de novo em seu lar, seja na Europa, na África, na Ásia ou nas Américas. Esta mensagem chega até vós com dois propósitos: a glória de Deus e a salvação das vossas e nossas almas. Que o Senhor vos abençoe e até domingo, se Deus quiser. Amém e amém.